Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Tamarindos, do autor Pablo Matias, publicado pela Negalilo Editora. Mas antes de falar sobre a minha impressão de leitura sobre esse livro, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. Tamarindos é o livro de fevereiro do projeto Lendo Autores Goianos, o livro que é escrito pelo Pablo Matias, que é biólogo aí por formação, então ele que também atua aí no mundo da escrita. Esse é um livro de contos que foi publicado pela Negalilo Editora, então muito das referências que você acaba notando nesse livro, de como os contos se desenvolvem, tem muito a ver ali com a formação do Pablo Matias em ser um biólogo. Então você acaba pegando aqui sobre a biodiversidade. Então nós temos aqui pontos muito característicos da natureza do estado de Goiás. Além disso, ele acaba também seguindo alguns outros caminhos que eu acho que é um complemento muito interessante para quem vai se dedicar a essa leitura. Conforme eu já apresentei, Tamarindos é um livro de contos, ele tem essa perspectiva e eu acho que à medida que você lê o livro, quando você para pensar num primeiro ponto sobre o que é esse livro, sobre as camadas que o Pablo Matias desenvolve como autor, e aí dos seus personagens, é que ele traz muito da formação dele como biólogo. Então você acaba percebendo, isso assim fica muito claro ao longo dos contos, que ele trabalha muito essa relação do homem e a natureza. Então, à medida que você avança em cada um dos contos, você tem essa perspectiva que é muito importante para o desenvolvimento do livro, mas não é o único ponto que ele utiliza para contar essas histórias. Ele caminha ali por algo que ele realmente domina, que seria a profissão dele do dia a dia, mas ele traz outros elementos que culmina numa experiência bem interessante de leitura sobre Tamarindo. Eu nunca encarei como um problema você trazer aí para sua narrativa certos regionalismos, porque eu acho que isso acaba trazendo para o leitor um certo diferencial de livro para livro. Então, isso vai muito de autor para autor, e aqui no Tamarindos, eu acho que o Pablo Matias representa isso muito bem ao trazer aí essa perspectiva das histórias se passarem no Cerrado. Então, de certa forma, ainda que o livro ele tenha essa conversa local com os leitores, eu acho que ele ganha muito de sair ali do seu espaço-tempo, do que hoje em dia está sendo desenvolvido nas histórias contemporâneas, nacionais. Então, ele foge muito do que está sendo retratado em outras histórias. Isso não é um modo de crítica para esses outros livros, mas eu acho que é um ganho bem importante para que você possa ler Tamarindos e espere um desenvolvimento em um lugar um tanto quanto diferente que você não está acostumado a acompanhar em histórias que você tenha lido tão recentemente. Então, aqui no livro, nós teremos N possibilidades de interpretação. Acho que é mais um ponto positivo da escrita do Pablo Matias. Aqui, os contos, eles são bem estruturados, e eu acredito que, à medida que você vai lendo, eu me surpreendi muito, primeiro, com o desenvolvimento, com os personagens. Eles acabam assumindo um tom um tanto quanto fantástico, e isso de uma forma que apresenta essas histórias em algo
e um lugar que não é muito retratado na literatura, muito dizendo dos livros que eu acabo lendo durante o mês ou algo que eu já tenha lido anteriormente. Então, acho que o Pablo Matias tem esse ponto como um referencial de trazer a cultura local para que esses personagens acabem trazendo as suas próprias mensagens, as suas narrativas. Lendo Tamarindos, eu cheguei à conclusão de que se algum amigo, amiga ou alguém muito próximo me pedisse uma indicação de um livro que melhor representasse o estado de Goiás ou que representasse as pessoas que vivem aqui, eu acredito que Tamarindos ele cumpre muito esse objetivo. Não que os personagens aqui sejam caricatos, não é isso. Ele não vai apresentar o modus operandi de ser goiano, não é bem isso. Mas ele traz elementos locais que me fazem acreditar que esse é um livro, por exemplo, que eu posso apresentar para amigos de outros estados e que queira de alguma forma ter um contato com essa literatura que é produzida por aqui e entender como seria aí as pessoas que vivem aqui nesse estado. Tamarindos é um livro que me trouxe muitas perspectivas enquanto leitor ao qual eu não estou acostumado, como por exemplo os narradores de cada um desses contos. Eu vou optar aqui não falar sobre eles para não estragar a surpresa de quem for ler, mas não é algo muito comum daquilo que eu acabo lendo no meu dia a dia. Então isso me pegou bastante como leitor, porque eu acredito que esse é um dos objetivos da literatura, quando você acaba causando um certo incômodo, e nesse caso foi positivo, de você não apresentar algo novo, mas você poder mostrar que você pode de alguma forma buscar outras perspectivas e eu acredito que com esses contos, que na medida do possível, eles abordam um tema específico. A gente tem aqui um elemento que acaba aparecendo, né, em todos os contos, não à toa o livro se chama Tamarindos, mas ele é ali colocado de uma forma um tanto quanto sutil, mas muito importante que você acaba percebendo esse conceito que vai muito além de escolher o título para esse livro e ainda por cima você, obviamente, finalizando a leitura de cada conto, eles abordam um tema específico, mas eles estão ali de forma unida para contar uma outra grande história ou esses elementos comuns de cada um desses contos, e isso eu achei realmente sensacional. E obviamente que os personagens que são escolhidos para narrar cada uma dessas histórias não são ali personagens que eu estivesse acostumado, como eu disse já anteriormente, a ter esse contato enquanto, digamos, um protagonista ou alguém que está me contando algo sobre uma perspectiva muito importante. Então, isso é algo que que marcou muito ao longo da leitura de Tamarindos, de como essa questão, né, do Pablo, o trabalho, vamos dizer, a profissão dele como biólogo, e como ele trouxe isso muito claro dentro desse livro. Eu fiquei pensando em qual dos contos eu gostei mais. Isso não é um problema, eu gostei de todos, mas o conto que dá título ao livro, ele é sensacional. Então, eu acho que ele culmina em tudo que você acaba falando sobre essa relação entre seres humanos e não humanos. Eu acho que está muito presente aqui. Então, o título do livro, de certa forma, me causou uma lembrança de algo que eu presenciava há anos atrás. Então, eu lembro que a minha vizinha tinha um pé de tamarindo na casa dela, então algumas galhas acabavam ficando aqui na minha casa. E se você
conhece o pé de tamarindo, você sabe como é complicada aquelas folhinhas quando tá, eu acredito, no tempo seco ou quando tá ventando, aquilo entra na sua casa de uma forma absurda. Então, eu lembro que eu ficava muito bravo de ter que ficar varrendo o quintal todos os dias, porque era uma caição de folha, então óbvio que você também já deve, não sei se você conhece a fruta, né, tamarindo, mas ela tem aquele gosto meio incômodo, então eu acredito que esse livro ele me causa um certo incômodo, não é tão azedo quanto a fruta, mas é um incômodo muito positivo. Após ler Tamarinos, do Pablo Matias, eu saí assim com algumas questões que me chamaram bastante atenção e que eu gostaria de ver, obviamente, em outros livros que ele venha escrever, em outros contos que ele venha a publicar, mas essa questão da relação dos seres humanos e não humanos, acho que é um ponto que ele discute muito fortemente em cada conto e na obra em geral. Então fica a recomendação de Tamarindos, o livro aí de fevereiro do projeto Lendo Autores Goianos. Então, se você busca um livro que vai te trazer histórias que saem ali do eixo de lugares em que algumas narrativas são desenvolvidas, esse livro ele é para você. Bom, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui, que acompanhou aí a recomendação do livro Tamarindos, do Pablo Matias. Gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação. No caso do vídeo de Lendo Autores Goianos, é um vídeo extra que sai toda última sexta-feira de cada mês às 18 horas. A programação normal do canal é vídeo toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assiste os vídeos aqui do Recomendo Ler até o final e até o próximo vídeo.